Charles Leclerc provocou um verdadeiro terremoto nos bastidores da Fórmula 1 ao fazer uma declaração que, à primeira vista, poderia passar despercebida. Sem elevar o tom ou demonstrar abertamente frustração, o piloto monegasco expôs com palavras comedidas uma crise muito mais profunda dentro da Ferrari. O estopim dessa situação foi o Grande Prêmio de Miami, onde tudo parecia estar normal, mas por trás da cortina, as falhas organizacionais da equipe italiana tornaram-se evidentes. A maneira como as ordens de equipe foram transmitidas e executadas, ou melhor, como falharam ao serem aplicadas com eficácia, escancarou um cenário alarmante. Quando um dos principais nomes da escuderia começa a questionar publicamente a capacidade de decisão do próprio time, fica claro que a situação saiu do controle. Não estamos falando de uma simples corrida ruim, mas de uma sequência de erros sistêmicos que refletem a desorganização interna de uma equipe, que já foi sinônimo de excelência. O mais impressionante é que tudo isso foi revelado sem gritos, sem escândalo. Foi um alerta frio, quase cirúrgico, de que a confiança dentro da Ferrari está se fragmentando de maneira silenciosa, mas irreversível. O domingo em Miami não foi apenas mais um episódio frustrante. Foi o ponto em que as rachaduras internas deixaram de ser especulação, para se tornarem visíveis até mesmo aos olhos do público. Ordens dadas tardiamente, trocas de posição que confundiram mais do que ajudaram, e uma sensação de abandono dos pilotos, que pareciam vagar por conta própria em meio ao caos. Leclerc, ao dar sua declaração, não estava apenas relatando um erro pontual. Estava expondo uma crise de liderança, uma falta de clareza e de coesão entre quem está nas pistas e quem comanda dos bastidores. E antes que possamos entender todo o impacto disso, desde as conexões com as reclamações de Hamilton, até o que isso representa para o futuro da Ferrari, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e permaneça conosco até o fim. Porque este momento é mais do que um alerta vermelho. É um sinal de que a Ferrari está diante de um abismo, e talvez nem perceba o quão próxima está da queda. É fundamental compreender o que está por trás dos números frios dos resultados. Um 7º lugar para Charles Leclerc e um 8º para Lewis Hamilton podem, em teoria, parecer aceitáveis dentro de um contexto de dano minimizado. Contudo, essas posições escondem um colapso estratégico muito mais amplo. A corrida foi marcada por uma sucessão de decisões equivocadas e, principalmente, por uma ausência de comando real. Em vez de liderar com convicção, a Ferrari vacilou. Quando Hamilton voltou à pista com pneus mais novos e em melhores condições, se aproximando rapidamente de Leclerc, que enfrentava dificuldades com a aderência, o caminho lógico seria abrir passagem para o piloto em melhores condições e tentar maximizar o resultado da equipe. No entanto, isso não aconteceu. Em vez de agir com rapidez, o muro da Ferrari hesitou, pedindo que Hamilton permanecesse atrás de Leclerc, tentando extrair algum ganho através do vácuo proporcionado pelo sistema de redução de arrasto aerodinâmico. Mas isso só serviu para colocar ambos em desvantagem. O ar sujo prejudicou a performance, os pneus superaqueceram e a equipe desperdiçou uma oportunidade clara de avançar no grid. Foi mais uma amostra de como decisões lentas e mal comunicadas estão sabotando o desempenho dos dois carros. O que realmente chamou a atenção foi o posicionamento de Leclerc depois da corrida. Em vez de contornar o assunto com respostas genéricas, o piloto foi direto. Admitiu que não cogitou ceder a posição a Hamilton, não por questões pessoais ou por ego, mas porque, segundo seu julgamento, o britânico não teria ritmo suficiente para fazer diferença. Essa confissão revela algo muito mais grave do que um simples erro de avaliação. Ela mostra que Leclerc não confia mais plenamente nas decisões tomadas pela equipe. Em vez de seguir as instruções, ele optou por tomar o controle da estratégia de dentro do carro, baseado em sua própria leitura da corrida. E quando um piloto começa a agir de forma independente, ignorando a central de comando, isso indica uma falha crítica na estrutura de comunicação e de autoridade da equipe. A confiança, que deveria ser um pilar sólido entre pilotos e engenheiros, está claramente desgastada. Depois da hesitação inicial,
A equipe finalmente autorizou a troca de posições, mas o momento ideal já havia passado. Hamilton não conseguiu capitalizar. Os pneus perderam eficiência, e a diferença para Antonelli havia aumentado consideravelmente. O que se seguiu foi um pedido via rádio para que Leclerc reassumisse a posição, o que foi atendido. Mas ali, a corrida já havia escapado por entre os dedos. O ímpeto da equipe havia desaparecido, e o que restou foi a sensação de desorganização total. Aquilo que deveria ser uma simples inversão estratégica se transformou em um episódio constrangedor. Uma espécie de dança de cadeiras sem ritmo, sem propósito. Leclerc manteve o tom calmo nas entrevistas, agradeceu o esforço de Hamilton e declarou que não havia ressentimento. Mas a leitura mais atenta mostra que ele estava sutilmente se distanciando do caos gerado pela equipe. Era uma tentativa de deixar claro que o problema não estava entre os pilotos. O problema estava acima deles, na estrutura falha que deveria estar no controle da operação. A frase que mais repercutiu foi dita com naturalidade, mas atingiu como um raio. É frustrante estar brigando por oitavos lugares. Esse comentário, vindo de um piloto da Ferrari, não pode ser encarado como algo trivial. Ele simboliza a queda de um gigante. Uma equipe que historicamente lutava por vitórias e títulos, agora se vendo presa no pelotão intermediário, sem conseguir reagir com a velocidade necessária. E o mais preocupante foi a insinuação de que as comunicações de rádio não mostram toda a verdade. Há silêncios, hesitações, pausas desconfortáveis entre as mensagens. Tudo isso indica que o ambiente dentro da Ferrari está carregado de incerteza e falta de direção. O que se escuta é apenas a ponta do iceberg. O que se sente dentro e fora do carro é uma desorganização que parece estar se agravando. A verdadeira bomba, portanto, não foi um único comentário. Foi o conjunto das palavras ditas e das mensagens implícitas. Leclerc descreveu, com calma e sem rodeios, o retrato de uma equipe que perdeu seu eixo, não por rivalidades internas explosivas, mas por erosão institucional, por decisões mal tomadas, por processos lentos, por uma cultura de indecisão. E isso, a longo prazo, pode ser muito mais danoso do que qualquer conflito entre companheiros de equipe, porque uma equipe dividida ainda pode se reorganizar, mas uma equipe desorientada corre o risco de implodir silenciosamente, sem perceber. Se você achou que Miami foi só mais uma etapa complicada para a Ferrari, vale a pena repensar. Aquilo foi um espelho do que a escuderia se tornou. Não foi uma questão de ritmo, foi uma crise de propósito, de identidade, de planejamento. E se algo não mudar drasticamente, as ordens de equipe continuarão sendo apenas um reflexo de um problema muito mais profundo. Comente aqui sua opinião. Você acha que a Ferrari falhou apenas na execução ou os erros apontam para uma falência maior do seu modelo de tomada de decisão? Será que Leclerc está tentando manter a compostura enquanto indica com todas as letras que a equipe não sabe mais para onde está indo? E mais importante, até quando será possível sustentar esse modelo sem comprometer o restante da temporada? A realidade é que a Ferrari está diante de um ponto de virada crucial. Seus pilotos falam com cautela, mantendo o discurso diplomático, mas seus olhos e gestos contam outra história. Hamilton e Leclerc estão nitidamente impacientes, não apenas pelas limitações técnicas dos carros, mas por não verem uma liderança clara que inspire confiança. Cada nova mensagem vaga, cada troca mal explicada, cada hesitação no rádio enfraquece ainda mais o elo que deveria unir a equipe. E sem essa união, não existe campeonato que resista. O Grande Prêmio de Miami foi apenas uma corrida, mas escancarou algo que já vinha crescendo em silêncio. A Ferrari não age como uma equipe que sabe o que está fazendo. Ela vacila, improvisa e se perde em sua própria estrutura. E se não houver uma correção de rota imediata, os danos não serão apenas nos resultados. Serão morais, estratégicos e, talvez, irreversíveis. Será que Fred Vasseur vai agir com firmeza e reestruturar os processos decisórios dentro da equipe? Será que os pilotos terão mais voz nas decisões críticas ou continuarão sendo peças de um sistema cada vez mais disfuncional? A resposta a essas perguntas pode definir não apenas o destino da temporada de 2025,
mas o rumo que a Ferrari tomará nos próximos anos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a tempestade que Leclerc começou a anunciar pode ser apenas o início de algo muito maior. E se a Ferrari não acordar agora, talvez seja tarde demais para recuperar o controle.